Olá, eu quero falar com vocês hoje um pouquinho sobre inteligência emocional. Tem um texto na Bíblia que eu amo, que é o Salmo 139, que diz assim que de uma forma tão maravilhosa Deus nos criou, nos formou, que ele viu a substância ainda informe e a cada dia as coisas iam sendo formadas e no teu livro iam sendo escritos todos os nossos dias. Ou seja, há uma história de Deus para cada ser humano, né? É bem verdade que muitos não querem, muitos rejeitam, mas o plano de Deus é que todos, né, pudessem ter uma história linda, que pudessem viver com todo o potencial que nós temos de inteligência, de capacidade de relacionar, mas isso foi deturpado pelo pecado, né? E através, muitas vezes, da família que temos, de onde o meio no qual nós convivemos, isso vai sendo minado e muitas vezes nós perdemos a capacidade que temos de nos relacionar e de fazer com que aflore essa inteligência emocional que é aquela que Deus tem, né? E como nós somos criados à imagem e semelhança dele, se a gente volta para ele, a gente vai readquirindo novamente essa capacidade. Então, a inteligência emocional, quando nós olhamos para o nosso cérebro, né? O nosso cérebro ele tem mais de 86 bilhões de neurônios, cada um fazendo sinapse com conexões, né, em todos os lados do nosso cérebro. É uma coisa impressionante. Nossa mente, nossas emoções, nossas sensações. Nós somos pessoas únicas, né? Então, quando nós olhamos para a forma como nós fomos criados por Deus, é uma coisa assim que nos surpreende, né? Então, a gente pergunta, por que tanta desordem emocional? Por que tantos atritos? Por que tanto ódio? Por que tanta morte? Isso porque o homem se afastou do plano original que Deus havia traçado para ele. Mas quando nós voltamos para Deus, nós temos a capacidade de novamente a gente realinhar todas essas emoções e todas essas questões que nós temos internas, tanto na mente quanto no coração e na nossa alma. Então, inteligência emocional é a capacidade, né, que cada um tem de exprimir a emoção, de assimilar o pensamento, de compreender e raciocinar com ela, e também de saber regulá-la para si próprio e em relação aos outros, né? Essa é a definição que Maier deu para a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela abarca a percepção das nossas emoções, né? Que inclui as habilidades envolvidas na identificação de sentimento, de estímulo, né? Como a voz, a expressão facial, né? Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês com a voz, mas tem todo um contexto de expressão facial que demonstra que a emoção também que eu estou sentindo, né? Que eu estou fazendo algo que eu estou feliz em fazer, estou gostando, né, de fazer. Então, a pessoa que possui essa habilidade, né, ela identifica a variação de mudança emocional em si mesmo e no outro, né? É quase que impossível você não perceber quando o outro muda emocionalmente. E às vezes não precisa nem de uma palavra forte, basta o olhar que você é capaz de compreender que ele mudou em relação a você, ou para melhor ou para pior. Isso é a percepção das nossas emoções, né? Também o uso das emoções, né, que implica na capacidade de empregar as informações emocionais que nós temos para facilitar o pensamento e o raciocínio, né? Às vezes nós não temos o hábito de responder de determinada maneira, mas dependendo das emoções que estamos vivendo hoje ou em um determinado momento, a gente às vezes dá uma resposta contrária ou totalmente atravessada, dependendo da emoção. Então, usar a emoção é outro fator de inteligência emocional.
Eu não posso dar vazão a toda e qualquer emoção. Eu tenho que ter sobre as minhas emoções controle, né? Nem sempre eu preciso, não é ter controle a nível de camuflá-las, mas também dependendo do lugar, do contexto ou do nosso interlocutor, a gente tem que controlar, ou às vezes a gente tem que expressar a emoção como tal, como ela estiver vindo, né? Entender também as emoções, a inteligência emocional abarca o entendimento, né? É a capacidade de captar as variações emocionais que nem sempre elas são evidentes, né? Por exemplo, nós que somos psicólogos, nós captamos a variação emocional dos nossos pacientes. É claro que isso nem sempre num primeiro momento, mas a gente consegue fazer uma leitura corporal de como a pessoa está. Às vezes ela está falando uma coisa, mas o corpo dela está expressando outro, entendeu? Então isso é importante. Claro que a gente tem uma técnica, que a gente estuda para isso, então é diferente, mas mesmo a pessoa leiga, ela tem essa capacidade, né, de entender as emoções. E o controle e transformação da emoção, que esse é um aspecto, né, que é facilmente reconhecido da inteligência emocional, né? É a capacidade para lidar com os próprios sentimentos. Quando você consegue lidar com os seus sentimentos, trazendo tanto o controle para os momentos de alteração, como também o expressar, porque tem pessoa que fecha totalmente as suas emoções, não libera nada, não abre nada, né? Isso também provoca nela algo ruim, provoca transtornos, provoca crises de ansiedade, porque emoções e sentimento, elas estão em nós para que sejam expressas. Só que o controle é que essa capacidade de percepção delas e controlá-las é que vai nos fazer ou vai mostrar que se somos ou não uma pessoa equilibrada, né? Porque tem pessoas que levam aquele slogan, eu não levo desaforo para casa, age no fenômeno bateu, levou, né? Isso mostra a falta de controle das emoções dessa pessoa. Muitas vezes nós precisamos expressar, mas algumas vezes nós precisamos reter para, dependendo do contexto, né, em que nós estamos. Então, o autor que falou bastante sobre inteligência emocional, né, o Goleman, ele diz que inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e o dos outros, e de nos motivar e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos, né? Se você é uma pessoa que consegue gerir as suas emoções para conviver no seu nível de família, no seu nível de trabalho, tem uma estatística que mostra que 80% dos problemas causados nas repartições e nas instituições econômicas, financeiras, de negócio, 80%, isso é comprovado por pesquisas, tem a ver com relacionamento e não com técnica ou expertise dos funcionários de trabalhar, nada disso. Por isso as empresas hoje, né, têm investido bastante na área de recursos humanos, né, das emoções, de cursos e capacitação, né, mentoria, para ajudar nessa área, porque é uma área que traz muito prejuízo para empresas, negócios, famílias, qualquer instituição, igreja, qualquer instituição social. A maioria dos problemas, eles giram em torno da área das emoções, né? Então, a inteligência emocional, ela é responsável tanto pelo sucesso ou pelo insucesso das pessoas. Tem pessoas que, por exemplo, elas não conseguem levar um casamento, uma relação, e até mesmo uma relação, às vezes, de pai para filho, pai com filho, por conta desta falta de habilidade, por essa falta de desenvolver, né, a inteligência emocional e de saber lidar com as suas emoções, né? Então, as pessoas com qualidade de relacionamento humano, elas têm afabilidade, são pessoas afetivas, né? Têm compreensão, são pessoas gentis, né? Essas pessoas, elas têm muito mais chance de sucesso do que as pessoas que têm essas áreas comprometidas,
tá? Então pense nisso. Às vezes você está fracassando em algumas áreas, não é por falta de inteligência, cognição, capacidade de adquirir conhecimento, e não é também por falta de técnica ou expertise naquilo que você faz. Às vezes o que está te prejudicando é a falta da afabilidade, da compreensão, da gentileza, que são expressões da nossa inteligência emocional, né? Então, no próximo vídeo, eu vou falar com vocês sobre as categorias que nós podemos situar a inteligência emocional. Até lá!